pessoas felizes e brilhantes. Eu sou a Sarita, eu tô aqui com o Roberto. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Com a Mari. Oi, gente! Hoje com participação especial de Dani. Uhul! Olá! E esse é o Depois do Sinal. Pem. Hoje o nosso tema é como escolher a sua profissão, ou como escolhemos a nossa profissão. Gente, eu acho tão complicado isso, porque eu fiz curso em tantos... de A a Z, e até hoje... Mari, a mulher de muitas profissões. Muitas profissões. Eu fiz bastante curso também, e também uma coisa que aflige o jovem. Eu já fui jovem um dia. Eu lembro a dificuldade que era fazer uma escolha, né? Acho que todos passam por isso. Eu também. Eu fiz curso de datilografia. A datilografia, conta que véia, Dani. Eu fiz também datilografia. Mas a minha primeira lembrança de profissão é quando eu ia no médico, no Dr. Aníbal. Alguém Nossa, foi no Dr. Aníbal? Sim. E eu vi ele Fatos sentado históricos. naquela cadeira e eu falava, um dia eu vou sentar naquela cadeira. Mas não você ser segui médica. a pediatria, não segui. Essa é a minha primeira lembrança. Primeira coisa que você quis ser... Médica isso pediatra. aí- Acho que quando eu era criança já pensei em ser médica, pensei em ser advogada, pensei em Mas ser atleta. criança pensa isso. Eu pensei também ser engenheiro, piloto, Olha, eu acho que eu sou de jogador de humanas desde futebol. que eu era criança, cara. Porque eu sempre pensei em coisas assim, tipo, professor, bibliotecário. Eu já queria ser bibliotecária quando eu era criança. Depois eu assisti Indiana Jones, aí eu queria ser arqueóloga ou professora de história por conta do Indiana Apresentador Jones. de TV, repórter. Apresentador de TV também, já quis ser apresentadora. Eu também, narrador esportivo. Eu queria ser estilista, Gente, eu vou confessar que eu queria ser atriz e ir no Domingão do Faustão. pra ter o Foi o domingo arquivo confidencial. confidencial. Pra chorar litros lá. Fiz Ô, teatro, louco, meu. Ô, louco, meu. fiz teatro no SESI de Santo André, fiz um ano de faculdade lá na São Judas, Faculdade do quê? educação artística. Olha, gente, Aí na segunda- Aí Aí Tem no- um viés artístico. E a gente achando que só tínhamos Larissa de atriz aqui no núcleo. Não, tem temos esse Dá pra outro aqui. parcelar uma peça pra uma pedagógica. Não, mas eu percebi que eu não tinha talento. Eu fiz no teatro, eu fiz Começou. o Bandido Gatão, de uma crônica do Nelson Rodrigues, acho que era ele. Agora eu vou ter que pesquisar. Bandido gatão. É, o gatão. Tinha até uma faca cenográfica na cena. Aí depois na faculdade, eu fui fazer o primeiro ano lá de educação artística na São Judas. Fiz o vestibular, ia de van pra faculdade, voltava de van. Fiz o primeiro ano. Aí tinha todas as matérias, porque no segundo ano você escolhia em artes cênicas ou artes plásticas. Aí eu escolhi artes cênicas. Aí na primeira semana de aula do segundo ano, eu estava sentada numa aula de expressão corporal e pensei, o que eu estou fazendo aqui? Eu fiz a mesma coisa no curso de administração. Nada contra quem faz administração, mas eu achei um curso tão genérico que eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Já que estamos falando disso, né, de primeiras experiências com faculdade, o que vocês acham dessa questão do jovem ter que escolher a profissão com 17 anos? Eu acho que não tem maturidade nenhuma ainda. Olha, pra eu isso. acho que aquele modelo, as universidades, tem algumas universidades federais que tem um modelo em que você faz uma disciplina, que ela é meio que genérica, e depois você vai escolher realmente o que você quer fazer conforme aquela sua disciplina, porque o jovem ele já sabe qual é a tendência dele, se é para, por exemplo, humanas ou exatas, então é mais fácil você escolher entre humanas e exatas para depois você escolher efetivamente o que você quer fazer relacionado àquilo que você mais tem afinidade. Então, essas universidades, eu acho que elas têm mais êxito com o jovem, porque ele pode mudar de curso durante aí a faculdade, mudar de ideia. Então, não tem essa ideia de, perdi meu tempo fazendo aquela outra faculdade, sendo que eu nem gosto dela. Eu acho que deveria ser assim. Você que fez 500 mil faculdades já.
Você acha que alguma delas foi perda de tempo? A administração, com certeza. Caramba, eu fiz ensino médio de administração. Mas eu fiz porque acontecia o seguinte, a gente tinha uma turma. Imagine aí, década de 80 do século passado. Você no ensino médio, a gente tinha que estudar longe de casa, porque naquela época você pegava transporte e tudo, não tinha escola próxima. E aí você tinha a sua turma, a turma toda ia para um curso, você vai no embalo. Aí eu fiz a administração, ainda me lasquei, porque eles pegaram, como era uma turma muito unida assim, eles pegaram e separaram, né? Aí eu fui primeiro me lascar, tive que fazer a administração lá com Eu acho que uma assim, turma do outro lado, mas serviu. Jovem, eu acho que fica mais fácil para aquele jovem que faz um técnico antes, porque o técnico ele é mais rápido, né? E aí, como ele é mais rápido, ele vai saber se ele vai gostar ou não definitivamente daquilo, entendeu? Não, a administração é um lixo mesmo, não, lixo não. Nada contra. Não é. Meu Deus. Não é assim pro meu. Não é do meu gosto. Não posso falar que é um lixo, né? Pra mim não foi bom. Mas tem gente que gosta e é necessário, né? Precisa. Sim. Eu mandei um lixo lá logo. Então, Olha só, o Roberto passando um pano. Passando pano pra minha Roberto resposta. passando pano para si próprio. Opa! eu fiz no ensino médio técnico de processamento de dados, porque como eu queria Fez ser atriz... datilografia, fez processar. Não, como eu queria- queria ser atriz, como eu eu fiz queria- processamento de dados. Não, mas calma. Onde que isso Não, calma, deixa eu terminar. Como eu queria ser atriz, eu pensava assim, claro que eu não compartilhava isso com ninguém, eu só ia pedindo pra fazer, né? Eu pensei assim, bom, eu vou fazer um curso técnico pra eu ter uma profissão, porque eu sei que a profissão de atriz pode demorar pra me render frutos, então eu já vou entrar logo num técnico. Só que durante o meu técnico, eu não consegui estágio. Eu fiz teste na Petrobras para fazer estágio de processamento de dados na época. Eu fiz entrevistas em escritórios, até para ficar digitando. Datilógrafa. Não, era já digitando. Digitadora. Só que eu acho que o curso acho que não serviu muito bem, porque eu não passava. E aí eu me formei como auxiliar de técnico de processamento de dados. E nunca trabalhei nessa área. E também acabei não indo ser atriz. Mas olha, eu também tenho um curso técnico é juventude, nesse né, naipe aí. É muito. Eu fiz técnico em massoterapia, massagem. Eu queria ser massagista na época. Imagina essa mãozinha pesada massageando você. Mas eu sou boa nisso. Acredito. Só não trabalhei na... Livre espontânea impressão, gente. Acredito, uma faca então. contra o Roberto. Ai. Tô brincando. Meu Deus. A faca do gatão. Mas eu fiz o curso de massoterapia. Meu curso de massoterapia foi muito bom, tive uma base muito boa. Só que eu não consegui emprego na área trabalhando. E eu percebi, fazendo massagens em familiares, que minha mão doía quando eu fazia massagem nas outras pessoas. E que, gente, olha, depois de fazer uma massagem de 1 hora, eu pegava aí as energias negativas de todas as pessoas e eu me sentia pesada. E aí eu acabei... Mas você era adolescente quando você fez o curso? Não, já era... eu já tinha 18 anos já tinha terminado o ensino médio, fiz com 18 anos. Mas eu acabei indo trabalhar na parte administrativa, foi aí que eu comecei a administração, que pra mim foi uma perda de tempo. Mas... Eu não fiz nenhum curso técnico na vida. Não existia na sua época, Sarita. É porque eu sou muito jovem. É. Muito jovem. Já não tinha mais, não, mentira. Tinha cursos técnicos, mas eles eram realmente voltados, a maioria, para a área de exatas ou para a área de saúde e tal. E não era, nunca foi meu interesse. Eu gostava de coisas de humanas. E aí eu simplesmente não fiz e terminei o ensino médio e já entrei direto na faculdade. Não prestei vestibular, entrei com o meu resultado do Enem. Mas eu acabei fazendo a minha terceira opção, que era letras. Porque na época a minha primeira opção, que era biblioteconomia, era muito caro, não dava pra pagar. Também não dava pra estudar na USP, porque o tanto que eu ia ter de gasto pra ir pra lá e tal, não tinha como, né? E não tinha ProUni na época também, Também né? não tinha, E aí depois fiz letras e lá acho que no segundo ano eu já sabia que não era muito aquilo que eu queria não, mas continuei fazendo, né? E eu não me arrependo, porque eu fiz bons amigos lá.
Eu posso dizer que eu tô cursando engenharia da computação. Faz 10 anos. 10 anos. E eu tô me arrastando nessa faculdade, gente. Eu tenho certeza que eu não vou trabalhar nessa área, mas eu tô continuando. E eu tô nessa pegada aí, sabe? Então eu tô fazendo porque tem que terminar, não porque eu queria em si. Não, mas depois, eu já sabia que eu não ia querer ser professora, mas eu continuei porque, assim, eu gostava mesmo também da aula e da galera. Eu gosto. A galera influencia E bastante. da galera. Mas, assim, eu gosto da área de computação. Só que eu não imaginava que engenharia da computação tivesse o tanto de... Devia ter imaginado, né? Besta fui eu. Mas o tanto de matemática e física, gente. Porque foi pura matemática e física praticamente 75% da faculdade. A parte de computação Engenharia, mesmo. Achou que ia ser o quê? Eu queria saber achei também o que ela pensou. Matemática, vai. Ela achou que ia fazer só 30%. Né? conta. Ai. Eu queria só fazer os programas, é isso que eu queria. Ó, eu fiz alguns cursos interessantes também. Além dos básicos, né, da época, datilografia, auxiliar de escritório, fiz auxiliar de escritório também. A administração, eram todos ligados, né? E depois que eu entrei na faculdade, eu fiz fotografia. Fiz curso de fotografia, velhinho, tirar umas fotografias cabulosas. Você vê que a ela puxou alguém, né? Mas acontece que aquela época, né, tinha que ser máquina mesmo, máquina fotográfica, o negócio era muito caro, era um curso muito... O curso era bom, mas Os equipamentos eram equipamentos caros, caríssimos, né? Até E depois, hoje, viu, Roberto? então, Porque e depois você deixa pra lá. Hoje em dia você não paga menos de que R$4.000. Então. Mas com o celular você já consegue fazer altas estripulias, Ah, sim. né? Um celular bom, programas e tal. Consegue, mas aí depois deixei de lado essas coisas. Aí entrei no viés da parte de educação física, parte de esportes. Aí também fiz de tudo, hein, Sarita? Eu joguei vôlei, basquete, futsal, jogava muito, modéstia à parte. Atletismo também, corria. Agora não mais, porque a idade já não permite tanto. Mas fiz muita coisa. Capoeira, zum. Fiz capoeira, velhinho. Com cordão e tudo. Eu sou um elemento altamente perigoso. Uma máquina. Precisava ter filmado. A reação foi indescritível. A reação da Dani aqui foi Foi maravilhosa. indescritível. Desculpa, Dani. Tudo bem. Não, e olha a vertente, né? Depois que eu fui fazer administração, eu tinha tentado fazer fisioterapia. Só que aí eu fiquei com medo de eu fazer fisioterapia e ficar desempregada, porque era muito difícil de arrumar, na época tava muito difícil de arrumar emprego na área. Então eu optei por biomedicina. Então eu sou biomédica também. Como a gente disse, Mari tem 1001 profissões. 1001 profissões, 1001 utilidades. Aí fiz biomedicina, cursei até o final, só que aí durante a faculdade eu comecei a dar aulas de química. E eu poderia dar aula de biologia, mas eu gostava mais de química. Então eu optei por química e aí, como prestei concurso, fiz aí a licenciatura em química também. Então o que eu mais utilizo agora é química, né? A Mari tem 57 diplomas. Caramba. Fora que eu já comecei, Então, olha lá, além olha lá, disso... olha lá. Fora que? Fora que eu já comecei 2 faculdades além dessas e eu parei. Por exemplo, eu comecei robótica, um tecnólogo em robótica, mas eu não consegui continuar. E eu comecei também, eu não continuei a ciências na Unifesp. É assim, gente, eu fazia vestibular, eu passava e eu ia lá. Era mais ou menos assim. Era de graça, eu tava Mas fazendo. é uma workaholic pra vestibular. Pra Falou vestibular. vestibulinho, Workaholic ela tá correndo total. atrás, tá Inclusive, querendo vai abrir fazer. o vestibulinho Olha lá. Tá, Chega, vai, chega, deixa espaço pros mas outros. Acho que uma coisa interessante, né? Eu vejo assim, o jovem, ele é movido a dúvidas, né? Sim. E profissão é uma coisa que não tem como saber, a não ser quando ele está lá. E há muitas coisas que influenciam na escolha. Sim. Às vezes é o que uma pessoa que
que você conhece, que você admira, que te dá uma dica, você às vezes acaba fazendo, mesmo sem saber se é isso mesmo. Às vezes até a dica da pessoa fala, você iria bem para tal coisa. Então também são influências positivas, né? Acho eu. Mas o que eu acho importante é o jovem sempre ter a ideia de que, por mais que ele tenha entrado num curso e não gostado, ele vai ter a oportunidade de fazer outro curso que ele goste. Então, para ele não desistir. Mas entendeu? aqui é meio que colocado, né? A sociedade meio que coloca essa pressão de que você tem que saber o curso que você quer fazer e você tem que sair muito bem. E a nossa sociedade tem algumas coisas assim, tipo, com 20 e tantos anos você já tem que estar formado, com 30 com um emprego arrumado. Então todas essas pressões fazem com que seja muito difícil mesmo ter uma escolha tranquila. E outra coisa, né? Você pode fazer o curso que você ama, é a profissão dos seus sonhos, mas de repente o emprego não é o emprego dos seus sonhos, né? Você acaba... E isso muitas vezes frustra a pessoa também. Ou você pode, por exemplo, trabalhar uma área totalmente diferente, que foi o que aconteceu comigo. Exatamente. Às vezes você acaba se descobrindo numa coisa que você nunca nem imaginava. Sim. Então, essa escolha de profissões é muito difícil. E eu acho bem chato ter que botar essa pressão na molecada de 17 anos, né? Eu lembro que eu tinha essa sensação de me sentir fracassada, mas eu não podia mais. Meu pai pagava a mensalidade, a van, mas sabe quando dá aquele frio na barriga de poder falar? Porque ele já tinha pago 1 ano de faculdade, 1 ano de van, mas quando eu falei pra ele, ele levou numa boa. É legal ter pais compreensivos assim também, né? E a gente vê que nós, pelo menos, somos privilegiados, porque a nossa família incentivou, pelo menos, pra gente estudar. Porque o que nós vemos hoje em dia, na grande maioria das famílias, é que os jovens, na verdade, eles não têm esse incentivo. Ou não tem o incentivo, ou tem aquela... Ainda tem, por mais que pareça um pensamento antigo, aquela história de eu quero que meu filho seja médico, eu quero que meu filho seja advogado, aquela coisa daquelas profissões que geram um certo status social, né? E ainda tem muitas famílias que pensam assim, e aí às vezes o jovem não tem como ir contra o que os pais querem, e às vezes o pai é advogado, o tio é advogado, o vô é advogado, vai ser advogado também. E o moleque de repente quer ser baterista. Ou youtuber. É frustrante. Por exemplo, eu tive uma aluna que ela estava começando no YouTube e a mãe, ela não via isso como profissão. E na verdade é uma profissão hoje em dia também. Então E também, né? E também é que se vê aquelas pessoas que não têm perspectiva, né? Porque de repente a própria família não há ninguém como um exemplo ou que tem uma profissão. E as dificuldades de seguir o estudo, porque isso também é bem complicado. Você conseguir uma faculdade, de repente você se deslocar, né? Você ter um ideal e seguir em frente, é complicado. Por isso que precisa de bastante orientação. Com certeza. Né, dos lugares que tem. E agora falando do pessoal que, né, na questão econômica, né? Uma faculdade, mesmo que você esteja estudando numa pública, é caro. Sim. É caro, porque você vai ter gastos com alimentação, com transporte, com livros, com cópia de... Hoje em dia você fala, mas está tudo na internet, mas ainda assim você tem certos gastos. Então, mesmo você entrando numa pública, que você tem aquela ideia, é gratuito, mas imagina a gente que está aqui em Mauá, tendo que se deslocar, por exemplo, todo dia ir para uma USP, é longe pra caramba, longe. sabe? Então, assim, existem também esses fatores. Aí, muitas vezes, por conta do deslocamento, esse jovem não consegue trabalhar para ajudar, né, nessa questão econômica. Acaba então, desistindo existem N problemas aí, né, que a gente lida. Né, Dani? Diz aí, tá tão calada, fala mais. Né, que agora me dá até uma tristeza, né? Porque esses jovens, eles precisam realmente, né, ter uma base, porque não é fácil. A época de estudar, de fazer estágio, de trabalhar,
é uma época também bem conturbada da vida dos jovens, que precisa ter, sim, muita força de vontade, né? Então, estudar o que gostar já é um grande passo, né? Fazer aquilo que gosta. Fazer né? aquilo que gosta. O engraçado que é conturbado e corrido, né? E corrido. A gente nem percebe. E é um negócio assim, né? Quando a gente tá lá na faculdade, a gente fica, ai, não vejo a hora de terminar esse curso, não sei o quê. E aí quando você tá no último ano, vai dando uma tristeza, assim, né? Porque você não vai mais ter aquele convívio, né? O ambiente aquele Mas olha, é bem uma diferente. coisa que eu não sinto falta nenhuma que tá chegando outro curso é o TCC. TCC. Não, TCC é a A parte. gente nem vai TCC a falar gente disso. não conta. Não. Vamos falar das coisas legais, né? Que a gente falou aqui dos problemas, dos percalços, mas tem essa sensação. Eu senti uma falta depois, assim, hoje sinto falta, voltaria a estudar presencial? Não. mas senti falta. Mas assim, é interessante, né, na faculdade presencial, porque você conhece pessoas que elas têm praticamente quase o mesmo perfil que você, porque elas tiveram uma escolha parecida com a sua, então a conversa se torna um pouco diferente, né, entre essas pessoas. É legal conhecer pessoas de outros cursos, mas também é legal você se identificar com alguém que pensa parecido com você. Com certeza. Então é bem legal. E também tem de tudo, né, gente? Quando a faculdade é aquela... eu acho que é o descobrimento, assim, do mundo pra gente, né? Porque aí você vai vendo todos os tipos de pessoas, né? Você vê dos mais organizados, mais certinhos, até os mais doidos, mais loucões. E você o legal vai modificando, é que, assim, né, às também. vezes você percebe também que tem aquela pessoa que é toda certinha, mas que tem uma dificuldade enorme, que dá a impressão de que a pessoa vai tirar 10 em tudo e ela tem dificuldade. E tem aquele doido que aparece de vez em nunca na faculdade e só tira 10. Só o tira cara é um 10, crânio, assim. gênio. Então, tem muita coisa legal que a gente acaba descobrindo na Tem faculdade. de tudo. né? Agora, imagina eu, que fiz faculdade de educação física. Você falar de doido, tava lá. O que tinha de doido na faculdade de educação porque física. a faculdade de educação física tinha aquela fama, né? De se você não sabe o que você quer. Olha lá, já veio apelando já. Apelou. Só porque eu falei da administração. Mas aí, vamos lá. Roberto, você fez faculdade de educação física e professor de educação física, né? Sim. Agora, né? 500 faculdades e nenhuma do que ela fez. Eu fiz Bíblia, eu sou bibliotecária. Letras tá ali com biblioteconomia. Tem livro, tem literatura. Tem Eu gosto de diversificar, gente. Eu falava, minha mãe era professora, eu falava, não vou ser professora. Eu cuspi pro alto, caí dor na testa. Que eu queria ser professora. Mas olha, eu vou dizer que quando eu fiz Bíblia, eu pensava assim, não, vou fazer Bíblia e vou trabalhar, sei lá, em qualquer outra área que biblioteconomia abrange, e caí na única que eu não queria, que era a educação. Mas assim, não posso reclamar também, eu acho que é legal. Eu gosto da questão da biblioteca escolar. Eu acho que falta um olhar até para a biblioteca escolar. Mas eu acho legal, eu acho que ela é importante, eu acho que ela é a base. Posso dizer que eu aprendi a dar aula. Eu aprendi a ser professora. Mas que eu falei que eu cuspi pro alto, caiu bem na testa, foi bem E você, caso. Dani, e a faculdade, Então, o que você achou? vocês foram falando, eu fui só pensando aqui, né, que é um turbilhão de sentimentos, de emoções quando a gente quer escolher e eu fiquei 1 ano sem estudar, né? Estudei em casa, fui trabalhar em loja, fui fazer natação, fiquei um tempo longe dos estudos para depois prestar vestibular. Aí eu resolvi fazer educação física. Mas por quê? Olha só. Mas depois as coisas se ajeitam, viu? Né? Tá, mas por as quê? coisas vão se ajeitando. Por que você escolheu E por quê? educação Então, física? Por quê? O meu irmão, 11 meses mais novo que eu, estava fazendo educação física. E aí, eu no meu ano parado e ele no primeiro ano de faculdade, ele contava. E eu fui me voltar para o esporte, então eu fui fazer uma natação para não ficar parada. Comecei a assistir jogos de vôlei. E aí falei assim, eu acho que eu vou fazer nutrição. Tudo a ver.
para trabalhar com nutrição esportiva em times de vôlei. Ah, a ideia é boa. A ideia é boa? A ideia é boa. Ela tinha um pensamento É bem complexo, todos- né? Assim, eu vou fazer isso para tentar chegar nesse ponto. Não, é isso. Assim, é bem... E aí eu acompanhava, né, o time de vôlei da Fernanda Venturini, né, o Rexona, acompanhei vários jogos e tal. Melhor Já tava levantadora quase- do mundo, tá, quase gente? fazendo Aí... o currículo e deixando lá nos jogos. Olha! Aí pensei assim, fui procurar no guia de profissões, que eu comentei com a Sarita, né, que na época era um guia impresso que a gente comprava nas Era bancas, o né? Guia do estudante, né? Guia do estudante. Isso, uma coisa profissões, assim. isso. uma coisa assim. E falei, vou procurar sobre nutrição. E tinha justamente, acho que na UniABC. Mas aí era longe, eu não tinha renda, eu trabalhei alguns meses numa loja, não dei certo. Primeira vez que me colocaram no caixa, deu diferença. A pessoa não sabia fazer Não sabia exata, fazer conta, então não podia exata, fazer gente, ela não é não exata. podia fazer Exato. matemática, tinha que ser educação Não é física exata. Bom, mesmo. enfim, aí falei, não, o que eu vou fazer? Eu vou fazer educação física. Porque nutrição depois- também tem que fazer conta, gente. Então Não. ia dar um problema aí. Por quê? Contar caloria, gasto. Porque meu irmão essas já tá coisas. indo. Meu irmão já tá indo pra lá, já aproveita a carona. A Fefisa não era uma faculdade cara na época, era uma faculdade acessível. Aí eu faço uma pós em nutrição esportiva e vou trabalhar no esporte. Né? Fez a Tava pós? todo com pensamento. Só que o que aconteceu? Quando eu cheguei no terceiro ano, eu descobri, porque a matéria de nutrição a gente teve só no quarto. Quando eu cheguei no terceiro ano, eu descobri que só com a pós de nutrição esportiva você não pode exercer, clinicar, essas coisas, né? Tinha que fazer a faculdade de nutrição e depois a pós em nutrição esportiva, né? Aí eu já estava envolvida com academia, que eu fazia estágio em academia e eu estava gostando muito. Eu dava aula de natação, hidroginástica, musculação e eu estava gostando. E depois eu Interessante. acabei... aí eu me envolvi com essa área, aí falei, mas eu nem queria mesmo. Moral da história. A gente pode mudar de rota. Isso, a gente pode, que vai dar tudo certo, a gente vai se ajeitar. Mas a pessoa vai se descobrindo, né? Você vai encontrando As experiências, né, que a gente vai tendo. E o estágio, que o pessoal às vezes não gosta de fazer, ele ajuda bastante, porque eu fiz estágio em escola para completar, né, os estágios, e foi a base para eu poder começar a dar as aulas quando eu passei no concurso. E na escolha de profissões, já que estamos aqui, né, somos todos da educação, teve professores que influenciaram as decisões de vocês, seja no ensino fundamental, no médio ou mesmo na faculdade? Na faculdade, com certeza. Embora eu tenha feito biomedicina, praticamente metade da faculdade de biomedicina é química. Então, tinha uma professora lá, chamada Erna Bach. Nossa senhora, gente, ela é brava, mulher brava pra caramba, mas aquela pessoa que é competente, aí E mudou, assim. mudou a química. Eu não sabia química praticamente antes de eu chegar na faculdade. Cheguei na faculdade e ela que ensinou, então... Ou seja, essa tendência aí para o lado da química foi por conta dela. Foi por causa dela. Bom, eu tive, acho que na escola eu tive professores mais, aí é que eu falo, né, professor de humanas, que foram minha professora de história, que é a Silvia Zanella, ela me influenciou nessa questão de gostar muito de história, e que era a minha segunda opção, acabei não fazendo por influência dos outros, que ficavam falando que não tinha campo para história e tal. Mas assim, tanto em letras como em bíblia, eu acabava sempre indo pro lado, tipo, literatura, que envolve um pouco de história também, a gente precisa entender o contexto histórico. Em bíblia também, muito do contexto histórico, então a Silvia foi uma grande influência. Na faculdade de letras teve o Flávio Bottom, que também, assim, nossa, amava as aulas dele. E em bíblia, que aí pende para essa parte que eu curto muito, né, de cultura e tal, que é a professora... irmã Iracema Farina, acho que é Farina o sobrenome dela, que veio a falecer um ano depois de ter dado aula para minha turma, mas aprendi muito com ela e eu acho que muito do meu perfil assim profissional tem a ver um pouco com o que a gente aprendia com a irmã, de ter a mente bem aberta, assim, sem preconceitos e tal. Eu acho que tem muito a ver com o que eu aprendi com ela. Legal. Esse foi um
Não, ninguém me influenciou. Não, é o que eu falei, como eu pensava muito e não verbalizava, eu não percebia esse tipo de influência. Na faculdade, que aí eu já estava na faculdade de educação física, como a gente teve aula com vários professores muito bons, e o de basquete, né, que era o professor Vlamir Marques, era uma das aulas que a gente mais assim, que eu, né, mais me identificava pela maneira como ele lidava com ensinar o basquete. Então, era um dos esportes que eu mais gostava de ensinar às crianças, era o basquete, muito por conta das aulas que eu tive com ele. Mas, assim, na minha trajetória, eu nunca tive conversas, assim, com professores. Mas, assim, eu admirava. De admiração mesmo. De admirar, eu sempre admirei meus professores na época do Humberto, né? Eu admirava muito meus professores de português, matemática e ciências. Até de ciências eu tenho amizade até hoje. Professora Sônia. Eu imagino assim, tem vários, né, que passam pela gente, influencia bastante. Eu vejo como professores, sem ser professores, eu vejo o meu irmão mais velho, Raimundo, que me colocou assim na trilha da leitura, sabe? De gostar de ler, de gostar de aprender, essa influência de sempre querer saber um pouquinho mais, saber um pouquinho de tudo, né? E acho que ele foi para mim uma grande inspiração, assim. A minha irmã que ficava muito no meu pé para que eu fizesse alguma coisa, estudasse, que a gente não tinha esse hábito, a nossa vida não era ligada em ter uma profissão, em estudar, e ela deu esse incentivo, a minha irmã Fátima. E aí na escola mesmo, quando na parte da profissão mesmo, como professor de educação física, tive muita influência do professor Carlão, daqui de Mauá. Ainda cheguei a conversar com ele, né? Ele é falecido, e cheguei a conversar com ele, mostrar aos meninos, eu tinha os meninos basquete, cheguei a mostrar para ele e falei, professor, tem uns meninos aí, dá uma olhada. Foi muito legal, foi um momento marcante. E tenho, assim, na faculdade, professores que influenciaram demais no meu modo de dar aula, incentivo e exemplo, né? Muito exemplo. Eu tinha o professor José Carlos, foi nosso professor de ginástica masculina nos 3 anos, influenciou demais, nos deu muitas dicas, coisas assim que até hoje são inovadoras. E o professor Vlamir, como a Dani falou, um exemplo, uma pessoa muito humana, né? O professor, assim, aquele professor exemplo, né? São pessoas que influenciam. Às vezes a pessoa influencia sem saber, né? Sim. Às vezes ela... Só a presença dela. A presença. Agora, sempre tem, né? A gente tem admiração por vários professores, né? No Viscondão, quando eu estudava, tinha professores impressionantes. Tinha um professor de história, chamava Augusto, que era muito, muito legal. Ele já tinha bastante idade. E a gente, quando é mais novo, tem algum preconceito, né, com as pessoas mais velhas. E com ele ninguém tinha, porque ele era aquela pessoa cativante, né? Que tinha um carisma muito grande. Era um professor que realmente deixou uma marca. Tinha uma professora de inglês, chamava Katsuko Eti, que era o apelido dela. Nossa, essa daí também é impressionante. Acho que o gostar do inglês também vai muito dela, né? Sim, com certeza. Eu gosto bastante. Fiz curso de inglês também, hein, gente? Eu também. Fiz muitos anos. Por isso que eu tenho essa desenvoltura em alright, ok, everybody? Iris Chris. O Roberto falou, né, dos irmãos, né, da irmã e do irmão que foram grandes incentivadores. Incentivo, e tal, né? Com certeza. E eu perguntei dos professores, mas em questão de família, assim, a família pressionou, incentivou, como é que foi? A minha família sempre incentivou os estudos. A gente sempre teve esse incentivo de estudar, mas assim, como eu sou a filha do meio, eu não tinha assim uma cobrança, né? A minha irmã mais velha era muito cobrada. A gente sempre fui boa aluna, então assim, eu nunca dei muito trabalho em escola, e meus pais sempre me incentivaram. Quando eu decidi que não ia mais fazer aquela primeira faculdade, meu pai levou numa boa, minha mãe também, entenderam.
Quando eu falei de fazer o vestibular de novo, eles me incentivaram, eu fiz o vestibular, passei e ia para a faculdade também, me apoiaram até o final. Então eu sempre tive apoio. Eles foram na minha apresentação de TCC, né? O meu irmão, minha irmã, meus pais, todos foram na minha apresentação. Então eu sempre tive incentivo para estudar. Minha mãe, ela me incentivava, só que ela não tinha dinheiro para pagar. Então, no caso, eu demorei muito para conseguir uma bolsa de estudos. E aí, assim que eu consegui, a primeira de administração, porque eu trabalhava na faculdade em questão, mas eu não achava muito legal o curso. Aí eu larguei essa, eu consegui, depois a muito custo, consegui a bolsa de estudos, eu fui bolsista do ProUni, e eu comecei biomedicina. Eu tentei mudar de faculdade no meio da faculdade, então não vou mentir não, mas como era bolsista eu tinha que ir até o final. Então, aí eu fui até o fim. Aí minha mãe, ela sempre me incentivou, então ela sempre me ajudou. Como eu fiz a inscrição errada, eu estudava numa faculdade lá na Zona Norte de São Paulo, então eu demorava muito para chegar lá e para voltar. Então eu chegava praticamente no penúltimo trem daqui e ela sempre ia me buscar na estação. Então eu posso dizer que me formei às custas da minha mãe também, porque ela ia me buscar na estação de trem. Já não tinha mais ônibus para ir para casa, tá, gente? Meus pais também sempre me incentivaram. E minha mãe sempre foi muito clara, assim, comigo e com meu irmão, que a gente tinha que escolher alguma coisa que fosse deixar a gente feliz, mesmo que a gente não ganhasse tão bem nas profissões escolhidas. Mas ela sempre dizia que o importante era a gente gostar do que a gente estava fazendo, né? Então, sempre rolou um grande E a incentivo. Sarita gosta? O quê? Do que eu tô fazendo? Sim. Gosto, né? Opa, aí sim. Gosto. Porque as pessoas que ela trabalha, se não é por nada, São não são maravilhosas. incríveis. Se ela Eu fala deixa que eu deixar não um agora, o adendo negócio aqui. ia ficar feio. Inicialmente, quando encontrei o Roberto pela primeira vez, não o reconheci, mas o Roberto foi o meu professor e ele era, modesta parte, um ótimo professor. Mas Obrigado. ela não falou que você foi uma influência na vida dela, Roberto. É porque eu não fiz educação física. Não, mas eu tenho outras experiências, gente. Olha, eu até poderia ter feito educação física, já que eu fui atleta por um tempo. Mas infelizmente eu me machuquei. Agora imagina eu fazendo aula de educação física machucada. A Mari poderia ter feito educação física, medicina, química, letras, matemática. Ela poderia ter, numa série infindável de... Economia. Não, gente. Uma série Olha, arquitetura, não. direito, engenharia. Economia. Eu tenho um monte de consignado. Eu ia falir. Seria deseconomia. Mas aí, se você tivesse feito, você não ia ter os conseguidos. Ai. Economia acho que não ia dar certo, não. Eu faria as empresas. Eu falo assim, a gente é uma família muito pobre, né? Então, acho que os meus pais, eles talvez tivessem como sonhos, né, ter alguém formado. Mas quando eu me formei, meu pai estava em Pernambuco, né? Ele tinha ido embora e minha mãe já era falecida. Mas eu imagino que seria uma felicidade para eles ter um filho formado. Sim, você com foi certeza. o Primeiro. Eu Olha, abri que portas na legal. família. Que bom. Uhum. Isso é muito bacana, né, Roberto? Saber muito. que houve uma pessoa que conseguiu abrir porta para os demais. E foi um incentivo, né? Depois teve mais 2 irmãs que se formaram e elas eram mais velhas, então foi um incentivo para elas, né? Ver a pessoa, Legal. além de formado, seguindo, né, na profissão. E é uma profissão assim, muito boa, né? A gente conhece muitas pessoas, porque quem gosta de tagarelar, de conversar, né, Sarita? A gente Sim, conhece muitas pessoas, né? É muito legal. Verdade. É bom, é interessante. A minha mãe, ela é professora, mas ela era PEB 1, né? E ela só foi fazer a faculdade mesmo porque ela tinha o magistério, lembra quando tinha o magistério? Magistério é nível. Quando a minha mãe fez faculdade, técnico. ela fez depois. Eu e meu irmão já éramos formados quando minha mãe foi fazer faculdade. Então, é um incentivo. É bem legal Bacana, isso também, né? É legal. E vi muitas pessoas também, aonde eu trabalhava, que também se incentivaram a fazer. Colegas também, porque a gente morava, era um bairro pobre, né? Não chegava a ser
comunidade, mas era periférico, Sim. né, aquela época. Então teve muita gente que se incentivou. Teve pessoas até que a gente pouco conversava, mas que ia perguntar, né? Ia atrás de mim e falar, como é que faz? Cansei de emprestar livro, hein? Cansei de emprestar livro, que não voltaram, aliás. Mas é muito... Livros livros livres. Imagina quantas O pessoas elas importante, ajudaram. sim, o importante é ter sido útil, né? Sim, claro. Foi muito legal. E compartilhar do conhecimento. Compartilhando conhecimento, sempre, sempre. Olha, Né? eu posso falar que minha família é uma família de professores, porque antes da minha mãe já haviam 4 professores na família. Minha mãe era a última filha. Então, minha mãe, ela começou a fazer a FEI, que era a Faculdade em Frente à Igreja. Ai, por essa eu não esperava. E ela já, no mesmo semestre, já começou a dar aula. Então ela já virou professora logo no início. Com 18 anos, minha mãe já era professora. Então, onde é essa feia aí, ô Mari? Tem que dar os créditos pra feia. Pode. É a antiga FIP, que era antes na frente da matriz. Era a Faculdade das Freiras que falaram, né? Era a Faculdade de Ciências e Letras de Ribeirão Pires. Fiz vestibular lá, gente. É feio. Se eu não passasse em Educação Física, fiz vestibular lá. Essa questão, com o pessoal aqui falando, essa questão me fez lembrar que a escolha da profissão, ela não necessariamente vai se dar lá aos 17, né? Por conta de várias situações. Eu lembrei da história da minha mãe agora, porque ela casou só com o Fundamental 2, né, que é a 8ª série. E só depois, quando a gente estava grande, ela voltou a estudar, que ela foi fazer o magistério, e aí eu já estava na 8ª série, quando ela voltou a estudar. Então eu já tinha uns 14 anos. E aí ela foi fazer letras na fundação, começou dando aula no Humberto, onde fez o magistério, e aí depois passou nos concursos do estado, e ela foi ter a profissão dela muito mais tarde, né? É legal você falar isso também, porque assim, é como a gente falou no começo, né? Tem muito essa coisa de cobrar o adolescente dele ter uma profissão e tal. Só que assim, nunca é tarde, né? Nunca é tarde para estudar, nunca é tarde para você realizar seus sonhos. E a vida não tem que não tem uma reguinha que a gente tem que seguir, um parâmetro, isso né? Mesmo. Cada um tem a sua vida, cada um tem as suas conquistas. E às vezes as coisas vão acontecendo em momentos diferentes. Aquela ideia de estudar, se formar, casar, ter filhos, nem sempre vai ser nessa ordem, pode ser totalmente diferente. Pode ter um filho antes. Eu, por exemplo, quando eu comecei a faculdade de biomedicina, eu já era casada. Então, que susto, pensei que tinha um filho aí. Eu também. Mas eu acho assim, a gente não precisa seguir essa reguinha, né? A vida acontece e a gente tem que entender que nunca é tarde. Então tem aquelas pessoas que falam, tô com 30, com 40 anos, vou fazer faculdade agora. Pô, se é seu sonho, vai lá e faz. Exatamente. E seja feliz com ele, né? É verdade. Vai ser um pouquinho mais difícil? Vai ser, mas... Mari, às vezes Mari, não. Às vezes não. Às vezes é até mais fácil. Porque você já tem a ideia e a maturidade diferente quando você faz jovem, a não ser que seja aquela pessoa que tem a ideia já desde pequeno, que há os casos, né? Sim, mas você vai se descobrindo, né? Sim. Você vai se descobrindo. Eu mesmo falo, eu fiz a primeira faculdade, tirava boas notas, porque eu sou um pouquinho nerd. Um pouquinho. Um pouquinho. Levemente nerd. Nossa, Sarita é daquelas pessoas, fala aquele filme, é daquele ator, daquele diretor. Mas aí é memória pra coisas inúteis. Não é inútil, não, Sarita. Aí na primeira faculdade eu era meio, sei lá, meio imatura, né? Porque eu entrei com 18 anos, tinha acabado o ensino médio. Imagina aquela história assim, você tá naquela escola, eu estudei a vida inteira na mesma escola, de repente eu tô numa faculdade gigante, um monte de gente diferente, um monte de bar em volta. Aliás, as faculdades públicas têm um grande defeito. Não tem tanto bar quanto os particulares.
As particulares têm Aquela muito fome. vale em volta. Misericórdia, Pois as é. crianças escutam isso aqui. E na segunda faculdade, que foi a de Bíblia, aí eu já fui estudar no Coração de Jesus. E aí não tinha tanto bar em volta. Mas eu também já tinha outra maturidade, já era outro esquema, assim, Você perde né? até a paciência com os jovens quando você faz uma faculdade que tem muitos jovens, por exemplo. Você perde um pouco a paciência quando você é mais velho com esses imatores. A Mari Mala. Nossa, Mari, que chata, velho. Mari Mala. Ah, não, eu acho legal, velhinho. E sabe que a minha ontem- faculdade de Bíblia ela era bem mista, viu? Tinha muita gente bem mais velha, tanto é que uma das minhas melhores amigas, ela tinha a idade do meu pai, cara. E tipo, eu olhava pra ela e pensava, não é possível, porque ela era muito descolada, sabe? Ela era muito legal e ela ensinou tanta coisa pra gente de experiência de vida mesmo, assim. E ela sempre quis fazer faculdade, nunca teve grana. Aí foi fazer lá depois de aposentada, nunca é tarde. cara. Então, assim, a minha faculdade era bem mista. Eu achava bem legal. Eu tive boas experiências lá na faculdade de Bíblia. Então, educação física, apesar da época que eu fiz ter muita aula prática, muita mesmo, era até um exagero de aulas práticas que tinha naquela época, que era até um erro que queria que você fizesse coisas que o seu corpo já não podia fazer. Naquela época, hein? E jovem, a gente ainda tinha umas pessoas com um pouquinho mais de idade mesmo. Tinha até um que era da... Imagino que eu nem ia conseguir fazer, não. mas era outra mentalidade, né? Outros parte tempos. de ginástica artística, gente. Não tinha, né? Aquela época era dividido. As aulas eram separadas, práticas masculino e feminino. Então, na verdade, a gente tinha assim. É que na época chamava ginástica olímpica. Você pulava o ginástica cavalo? olímpica. Pulei o cavalo várias vezes. Mas é isso, né, gente? É Até isso. fugimos do foco aqui. Fugi um pouquinho. Coisa à toa. Só um pouquinho. Fugi um pouquinho. Gente, vocês têm tempo Como pra sempre, escolher aliás. essa faculdade, tá? Então escolham com calma, não precisa se apressar, não. Não sigam apressões. Virou um essa é a minha Exatamente. vida. É isso. É isso, né, gente? Então, É isso, fechou. obrigada, Dani, pela sua ilustre presença no nosso podcast. Obrigada Volte pelo sempre. convite. Obrigada, gente. Tá bom, né? Acho que chega. É Valeu. isso aí. Falou, Falou, valeu, gente. tchau. Tchau. Pim.